O Bolsonaro, ou melhor, o Brasil, tem a perder com a saída de Moro? Pois bem, alguns jornalistas estão afirmando que o governo Bolsonaro acabou a partir do momento em que Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça. Mas será isso verdade? Será que realmente o governo Bolsonaro acabou? Pois bem, o Bolsonaro ele foi eleito com mais de 57 milhões de votos. E nesse tempo o Sérgio Moro não estava junto com o Bolsonaro. Quando o Sérgio Moro foi indicado ao Ministério da Justiça pelo presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro já haveria vencido as eleições. As eleições já tinham acabado. Então o governo Bolsonaro ele não depende do Sérgio Moro. Mas o governo Bolsonaro ele depende do povo, nem do Congresso Federal. Quando o povo deixar de apoiar o Bolsonaro, aí sim o governo Bolsonaro acaba. Mas enquanto o presidente Bolsonaro tiver o apoio do povo e da sua militância, o governo Bolsonaro continuará. Por mais que ministros traidores, por mais que o STF, que o Congresso queira derrubar o Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver o apoio do povo e tiver a sua militância nativa, o Bolsonaro não irá cair. Eu tenho visto depois da demissão do Sérgio Moro, ou melhor, do Sérgio Moro ter pedido para sair do governo, muitos isentões se manifestando, falando que o governo Bolsonaro tinha acabado, que o Bolsonaro tinha traído o Brasil, que o Bolsonaro tinha errado, tinha feito a pior besteira do governo, nesses quase 1 ano e meio de governo. Pois bem, o Sérgio Moro que pediu para se demitir, ou melhor, o Sérgio Moro que pediu demissão, não foi o Bolsonaro. Mas qual foi a origem, o porquê disso tudo? Pois bem, o Bolsonaro ele queria mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Mas qual é o motivo? Qual é o motivo? Por que o Bolsonaro queria mudar? O Bolsonaro tinha algo contra o diretor? Ele tinha rabo preso? Ou esse diretor da Polícia Federal estava investigando seus filhos? Qual era o motivo? O motivo principal era que esse mesmo diretor, ele inocentou o Verdivaldo, o marido do Davi Miranda, aquele que é suplente do Jean Willis na Câmara dos Deputados. Pois bem, ele inocentou dizendo que o Verdivaldo, aquele jornalista americano, inglês, não sei de que país que ele não tinha nada a ver com aquele interceptação, ou melhor, com aquele episódio que hackearam o celular do Moro e que vazaram para a rede uma conversa do Moro com o Dallagnol. E uma conversa que não tinha nada de comprometedor, porque era apenas uma conversa de duas pessoas que trabalham com a justiça. E não tinha nada de comprometedor lá. Mas foi vazada essa conversa. Foi uma tentativa da esquerda de querer derrubar o governo Bolsonaro. E para quem sabe, para quem está mais dentro do assunto, sabe muito bem que o Verdivaldo, aquele Greenfield, não sei falar o nome dele direito, ele tinha tudo a ver com isso daí. Ele tinha tudo a ver com esse episódio de terem hackeado o celular do Sérgio Moro. Mas esse diretor da Polícia Federal inocentou ele. Outra coisa, o diretor da Polícia Federal também disse em investigações de que o Adélio Bispo tinha agido sozinho como lobo solitário na tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro. Até então, naquela época, candidato à presidência. E por mais que nós não estamos dentro da justiça, por mais que nós não trabalhamos com a justiça, por mais que nós somos leigos, nós sabemos muito bem que o Adélio Bispo ele não agiu sozinho. Ele tinha a Costa Quente, ele tinha um grupo forte atrás dele. Ele era pobre, ele não tinha muitas condições financeiras. Mas como que no momento que uma pessoa pobre ela é presa, aparece 4 advogados para fazer a sua defesa? Como que ele consegue ter mais de um celular? Como que ele consegue se hospedar em hotéis? Como que ele consegue, no mesmo dia que ele estava em Juiz de Fora, que é onde o Bolsonaro estava, onde aconteceu tudo isso, desse atentado, ele conseguiu ter registrado na Câmara dos Deputados a sua presença, sendo que ele estava em Juiz de Fora. Então não teria como ele ter agido sozinho como lobo solitário. Tinha pessoas grandes no meio disso daí, pessoas que tinham interesse na morte de Bolsonaro. Pois bem, todos nós sabemos disso. Talvez nós não temos as provas nas nossas mãos, os documentos assinados, porque nós não trabalhamos com justiça, mas nós sabemos de tudo isso. Só que o diretor da Polícia Federal, ele disse que o Adélio agiu sozinho como se fosse um lobo solitário. Pois bem, então nós vemos esses 2 motivos
talvez, que o mais provável seja do Bolsonaro ter tido essa vontade de querer mudar o diretor da Polícia Federal. E por muitos que falam, nossa, mas o Bolsonaro ele não pode interferir na Polícia Federal. Ele pode sim. Ele tem autoridade para isso daí. Um chefe de Estado, ele tem que estar sabendo, ele tem que ter a noção das coisas que estão acontecendo em diversos setores que envolvem seu governo. E isso daí inclui também a Polícia Federal também. Mas os isentões, aqueles que dizem, eu não sou nem direita nem esquerda. Esses isentões, para eles, o governo Bolsonaro tem que ser um governo fisiológico, tem que ser de vaselina. Mas nós, quase mais de 57 milhões de pessoas que votamos no Bolsonaro, 57 milhões e pouco só no Brasil, fora os que estão fora do Brasil, né? Como é o meu caso. Nós votamos num presidente que tenha pulso firme. Nós não queremos um governo, um presidente de vaselina, mas nós queremos um líder que tenha pulso firme. Então o Bolsonaro, ele não está errado nisso de querer trocar de diretor da Polícia Federal. Agora, o errado é o Sérgio Moro querer se aparecer, em querer ser a estrela, sendo que a estrela do governo é o Bolsonaro. O Sérgio Moro, ele é apenas um ministro. Ele pode mandar enquanto ele é juiz lá no fórum. Na época que ele era juiz lá no fórum, aí ele podia mandar lá. Mas enquanto como ministro da Justiça, ou melhor, enquanto ele era ministro da Justiça, ele tinha que estar submetido às ordens do governo Bolsonaro, não à sua própria vontade. E agora a gente vê que a máscara de Sérgio Moro está caindo, ou melhor, caiu a máscara dele. Só apenas uma pessoa ingênua, uma pessoa que é analfabeta política, vai cair nessa de que o Bolsonaro estava errado, de que o Bolsonaro ele só afastou o Sérgio Moro porque o Sérgio Moro está investigando coisas que pode comprometer o Bolsonaro. Que tem muitas pessoas, até aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, estão pensando nisso daí. Tem pessoas hoje que estão se arrependendo de ter votado no Bolsonaro por mentiras. Mentiras, factoides, fake news que estão fazendo essas pessoas se arrependerem de terem votado no Bolsonaro. Mas por que isso acontece? Porque o povo brasileiro ele não se interessa por política. O povo brasileiro não tem noção nenhuma, nem 0% de como funcionam as articulações políticas em Brasília. Eu, como os demais fiéis seguidores do Bolsonaro, nós também não sabemos tudo o que acontece nas articulações. Mas nós devemos, antes de tomarmos uma posição, nós devemos pensar que nós não devemos agir de uma forma emocional, mas de uma forma racional. Ou melhor, não devemos agir no momento, mas esperar as coisas acontecerem para a gente podermos analisarmos. E nós não podemos tirar conclusões precipitadas, principalmente vindas de jornais, de meios de comunicação, que são aqueles que mais atacam o governo Bolsonaro. Então nós devemos ficar espertos. Se nós queremos um país melhor, nós devemos estar junto com o presidente. Nós devemos estar junto com a sua agenda, porque a sua agenda foi a agenda vencedora. Nós não temos nenhum representante conservador, nenhum representante de direita, nenhum representante que não tenha envolvimento com escândalos de corrupção, um candidato forte que tenha um carisma como o Bolsonaro tem. Infelizmente, hoje nós no Brasil nós não temos isso. O Bolsonaro é o único. Talvez daqui a alguns anos possa surgir algum candidato forte, mas no momento só temos o Bolsonaro. Então, se a gente ficar acreditando em tudo que a imprensa fala, principalmente no que os isentões estão falando, aquele pessoal, os libertários, o pessoal do MBL, mostrar que são isentões. Esses daí são piores do que a esquerda, porque a esquerda, pelo menos, a gente sabe como eles agem, a gente sabe qual é a intenção deles, mas esses isentões não. Nós devemos estar com nossos olhos bem abertos e principalmente com a nossa mente em funcionamento com todas as notícias que estão sendo vinculadas. Seja elas pela tradicional, seja ela por canais de YouTube também. Porque muitos youtubers que antes apoiavam o Bolsonaro, não sei o que está acontecendo, mas que hoje estão querendo abandonar o barco. E se abandonasse o barco porque o Bolsonaro tivesse sido acusado e ter sido provado com provas irrefutáveis que ele estava envolvido em esquema de corrupção, tudo bem. Isso daí até eu abandonaria o barco. Mas não, o Bolsonaro está sendo acusado por acusações levianas, por acusações bestas e idiotas, acusações sem fundamento nenhum, por pura politiqueira. Mas por que o Bolsonaro não está conseguindo fazer muito? Por que no governo Bolsonaro está tendo tanta briga com o Congresso? Por que os governos de antes não brigavam tanto com o Congresso como o Bolsonaro?
Pois bem, o governo de antes, para eles poderem ter seus projetos aprovados, eles usavam propina. Comprava praticamente quase todo o Congresso. O Bolsonaro não está fazendo isso. O Bolsonaro está fazendo esses políticos da velha política entrarem em abstinência de dinheiro, em abstinência de propina. Por isso mesmo a gente vê essa guerra toda do Congresso com o governo federal. A gloriosa, ou melhor, a poderosa TV Globo nunca atacou tanto um governo como esse do governo Bolsonaro. Mas por que eles estão atacando o Bolsonaro? Porque eles estão preocupados com a democracia? Porque eles estão preocupados com o bem-estar do Brasil? Claro que não. O único motivo, talvez um dos únicos motivos e principais do ataque deles ao governo Bolsonaro é que o Bolsonaro cortou a mamata que eles recebiam do governo. O Bolsonaro cortou a verba da TV Globo. Se você for pesquisar na internet, você verá um vídeo do Lula falando e do Lula confessando que o governo dele salvou a TV Globo. Então você vê por aí que a TV Globo durante anos dependeu de verbas estatais para poder se manter. E agora que essas verbas acabaram, a gente vê por aí o que está acontecendo com a Globo. A audiência dela está caindo. Não é à toa que vários artistas estão saindo da Globo, estão sendo mandados embora. Não é porque a Globo tem um novo projeto, é porque a Globo quer cortar gastos porque não está entrando dinheiro mais. Porque a mamata que eles recebiam acabou do governo. E para aqueles que estão assistindo esse vídeo, eu peço que vamos averiguar as notícias, não vamos querer tomar decisões precipitadas e não vamos querer fomentar ou querer que o governo Bolsonaro venha cair. Porque a gente sabe que com uma queda hoje do Bolsonaro pode acarretar uma volta da esquerda mais para frente. A gente teve sorte de ter tirado a esquerda, mas talvez se a esquerda chegar a voltar, eles vão voltar muito mais forte e muito mais determinados em implantar a sua forma de governo, implantar as suas ditaduras totalitárias no Brasil. E talvez seja mais difícil da gente tirar eles do poder. Talvez não venha a ser possível tirá-los pela forma democrática, mas talvez pela forma de uma guerra civil. E isso daí não é uma coisa boa. Uma guerra civil ela só traz desgraça, traz mortes e principalmente uma instabilidade econômica e principalmente social no país. Então vamos averiguar todas as notícias que nós recebemos. Não vamos acreditar piamente em tudo que a imprensa fala. Vamos receber as notícias, mas questioná-las e averiguá-las, para que a gente não venha a ser feito como massa de manobra. Deus abençoe a todos.